Atenção, eleitores de Navegantes. Vocês precisam saber o que está acontecendo em nossa cidade. Eles querem nos enganar de novo e não podemos deixar que isto volte a acontecer. A seguir, lhes mostrarei um exemplo de que estas pessoas não trabalham para nós. São eles: o vereador e candidato à reeleição Alício Jacob Ricobon Filho, o ex-vereador e candidato a prefeito Fredolino Alfredo Bento, o vereador e candidato a prefeito Murilo Cordeiro, a ex-vereadora e candidata a vereadora Norma Espíndola, o vereador Paulo Ney, o ex-prefeito e candidato a prefeito Roberto Carlos de Souza, entre outros. Os fatos aconteceram em 2014, quando o Ministério Público de Santa Catarina deu publicidade à aprovação dos chamados enunciados de delimitação de áreas de preservação permanente em unidades urbanas consolidadas. Estes enunciados demarcaram um novo entendimento do Ministério Público, de que as edificações urbanas, próximas a águas correntes ou dormentes, poderiam ser construídas a uma distância mínima de 15 metros, ao contrário da lei anterior, que exigia 30 metros. Para isso, o Ministério Público recomendou a todos os municípios de Santa Catarina que providenciassem um estudo chamado de diagnóstico socioambiental, para poder autorizar estas novas regras. Sabendo disto, foi arquiteta uma trama fraudulenta, a fim de manipular este diagnóstico socioambiental e favorecer um loteamento, denominado Jardim das Rosas. Este loteamento possui vários olhos d'água e em uma de suas extremidades, o Ribeirão. Pensando em ampliar o número de lotes do seu empreendimento, o proprietário do loteamento, em parceria com duas empresas de engenharia e com o superintendente da Fundação do Meio Ambiente de Navegantes, na época, armaram uma forma do loteamento ter um laudo que afirmasse que não existia águas correntes ou dormentes em seu terreno. Foi então que o prefeito de Navegantes, por motivos não confirmados, mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, que terceirizava com a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, ANFRI, a realização de 5 estudos, entre eles, o de diagnóstico socioambiental, que o Ministério Público havia recomendado. Apesar da ANFRI não executar este tipo de serviço, o prefeito pediu o repasse de R$654 mil à entidade, e isso aconteceria sem licitação. No dia 20 de agosto de 2015, o projeto foi aprovado por unanimidade, pela Câmara de Vereadores de Navegantes, e já no dia 25 de agosto, o então prefeito Roberto Carlos de Souza, firmou convênio com a ANFRI e fez o repasse do valor acordado, R$654 mil. Como era de se esperar, a Associação dos Municípios não executava este tipo de serviço, então ela buscou 3 propostas de empresas de engenharia, com a finalidade de contratar os estudos. No processo de carta-convite, sem licitação, a entidade escolheu a empresa de engenharia que apresentou, entre aspas, a melhor proposta. Venceu a empresa que o seu responsável técnico também era o responsável técnico pela área ambiental do loteamento Jardim das Rosas. O resultado foi que dos 5 projetos contratados, 4 não tiveram sua realização e o que interessava ao loteamento, foi feito de modo fraudulento, com informações que favoreciam aos interesses do loteamento. Além disto, os envolvidos violaram várias leis, como os princípios da administração, a lei de licitações e ainda deram um prejuízo aos cofres da cidade, no montante de R$654 mil. Muitas perguntas ainda estão sem respostas. Por que o prefeito Roberto repassou dinheiro para a ANFRI fazer estes serviços, se a prefeitura poderia fazer? Por que o prefeito Roberto repassou tanto dinheiro sem licitação? A Lei de Licitações 8666/1993 não permitia. A Associação dos Municípios não fez o serviço, objeto do convênio, porque o prefeito Roberto não tentou resgatar o dinheiro. E os vereadores? Como deixaram R$654 mil sair dos cofres da prefeitura, sem licitação, para contratar uma entidade que não fazia o serviço contratado? E se os serviços contratados não foram feitos, por que não tomaram providências? Será que não fizeram nada, porque eles mesmos tinham cometido crime de improbidade administrativa?
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Se denunciassem o prefeito, todos eles cairiam juntos, perderiam os cargos e ficariam inelegíveis por 8 anos. Além disto, poderiam ter que ressarcir os cofres da cidade. Este processo foi aberto pelo Ministério Público no dia 31 de março deste ano, 2020. A pandemia da Covid-19 tinha recém sido decretada e os processos judiciais passaram a sofrer graves atrasos. Isso atrasará a análise por parte da Justiça, mas nós, eleitores e pessoas de bem, poderemos fazer justiça, lhes oferecendo a punição das urnas. É fato que o prefeito Roberto usou do seu cargo para saquear a prefeitura. O vereador Lício, há muito tempo não trabalha para o povo. Sempre foi capacho do prefeito. O ex-vereador Lino não tem competência para fiscalizar e controlar nada. Não pode ser prefeito. E ele é réu numa outra ação do Ministério Público, desta vez por pagamento de horas extras indevidas, quando era secretário da cidade de Penha. O vereador Murilo, que sempre foi oposição a Roberto, cometeu grave crime e provou não ter a capacidade de controlar gastos. Não podemos eleger a incompetência, a suspeita de corrupção, o prejuízo aos cofres públicos, a falta de zelo com a coisa pública, as mentiras, os esquemas e as fraudes. Navegantes merece respeito. No dia 15 de novembro, não vote em quem não trabalha pela cidade.